Olá, sou Félix, consultor do Sigma, e vamos continuar o curso de formação de planejadores no item manutenção preditiva. Manutenção preditiva, conforme NBR 5462, manutenção que permite garantir a qualidade do serviço desejado. Uma base na aplicação sistemática de técnicas de análise, normalmente utilizando aparelhos ou acessórios como suporte. Prediz as condições de funcionamento da máquina, monitora suas condições de funcionamento, evita paradas desnecessárias e exige instrumentos especiais. A manutenção preditiva reduz também o custo da manutenção e aumenta a produtividade em sua indústria. Na evolução do conceito preditiva, a manutenção antiga estabelece as condições originais da máquina. Na manutenção moderna, garante o máximo de disponibilidade. Então podemos exemplificar o seguinte: temos uma máquina original que ela trabalha a 1000 RPMs. Através da preditiva ou das técnicas de preditiva, é possível que essa máquina consiga trabalhar um pouco mais rápido do que 1000 RPMs. Ou então, um conjunto de cabeçote trabalha em 70 graus na temperatura do óleo. Através da preditiva, é possível que consigamos aumentar um pouco a temperatura ou até os períodos de troca de óleo sem afetar o conjunto. Na parte elétrica, aumentando os capacitores ou até retrofits de equipamentos. Essas melhorias são detectáveis através da manutenção preditiva. Onde é aceitável a preditiva? Onde o custo da falha é grande, onde as despesas com técnica são menores que as eventuais perdas gastas ou reparos. Devemos observar o equipamento, se ele permite esse monitoramento, ou se teremos que instalar acessórios, pontos de análise. As falhas devem ser corrigidas de causas que possam ser monitoradas e ter a sua progressão assistida, no caso de supervisórios ou gráficos de monitoramento. Equipamento, sistema ou instalação deve estar à escolha por esse tipo de manutenção justificada. Um exemplo, um gerador de energia justifica o seu monitoramento no painel. Um sistema de embarcação justifica a análise de vibração do seu eixo, que é o propulsor principal. Em uma empilhadeira, justifica a análise de trinca no garfo da empilhadeira para que ela não quebre em movimento com cargas. Onde não é aceitável? Onde o custo dessa técnica não trará vantagens financeiras ou não terá retorno para essa manutenção preventiva. Apenas podemos dizer: temos monitoramento de preditiva. Será que realmente é necessário? Um exemplo são conjuntos de bombas de recirculação. Se você tem 3 bombas hidráulicas, uma reserva da outra, é claro que você terá tempo para fazer manutenção preventiva. Então não justifica esta manutenção preditiva. Se você tem apenas uma bomba de recirculação de massa produtiva, esta sim justifica a manutenção preditiva para analisar a condição da hélice que move massa do seu produto.
Principais técnicas de monitoramento. Nós temos a análise de vibração, a ferrografia, a termografia. São análises que dão suporte para a manutenção preventiva e prolongam a vida do equipamento. Análise de vibração. O princípio básico de utilização da análise de vibração é como técnica preditiva e consiste na identificação do nível de vibração do conjunto, por exemplo, aplicado em eixos, rolamentos, sistemas de transmissão, sistemas em movimento, na sua base, em mancais. Enquanto a ferrografia verifica as partículas de limalha, por exemplo, que constam em uma análise de óleo. Verifica também o quanto durou aquele equipamento através da análise do seu material. Determina também a vida útil desse aço, por exemplo, através da sua análise microscópica. Traz uma severidade de dados, mostra se você teve contaminantes e mostra qual será o desempenho do seu lubrificante, por exemplo. Enquanto a termografia, geralmente na parte elétrica, é definida como técnica de sensoriamento remoto, que possibilita a medição de temperatura em imagens. Pode ser utilizado com máquina digital fotográfica, filmadora infravermelho ou os aparelhos de termografia. A termografia é a técnica que utiliza uma câmera infravermelha de medição e captação de imagens. Ver e medir. Através da termografia, conseguimos verificar entre camadas ou em frente a um painel elétrico como estão os seus contatos e o calor emitido por este. Quanto menor o calor, melhor está o equipamento. Quanto maior o calor, é possível que ele precisa de manutenção urgente ou reaperto de contatos, por exemplo. A máquina emite um sinal de temperatura acima do permitido e esse relatório é levado à direção. O termovisor, ainda, que é instrumento utilizado para fazer imageamento térmico, emprega um sistema óptico para capturar e focalizar energia infravermelha. Ele faz a detecção de movimentos e é sensível à energia na porção infravermelha. Superfícies mais quentes são mais rápidas detectáveis. Superfícies quentes em movimento são rapidamente detectáveis. No próximo slide temos alguns exemplos de manutenção preventiva através da termografia. Temos a foto de um transformador, a aleta do radiador fria, nível de óleo está baixo. Através da foto é possível revelar também que as aletas estão aparentemente boas e o nível de óleo realmente está diferente, na cor vermelha, amarelo e verde. Esta análise tem como objetivo planejar melhor como será essa manutenção, a troca do óleo ou a sua reciclagem. E nesse momento, fazer os reapertos necessários ou troca de componentes para garantir o bom funcionamento do transformador. Na foto abaixo, temos fusíveis, aquecimento na conexão e defeito de fusíveis. Na linha L1, L2, L3, o fusível L2 mostra um maior aquecimento, conforme foto na cor amarela vermelhante. Após a troca deste fusível, é importante também ver como está a fiação atrás do painel.
se existe a sobrecarga de falhas ou se existe a sobrecarga de fases e trocar essa fiação até sua origem. Também fazer o balanceamento de sua rede. Chave seccionadora, na foto à esquerda, mostra uma sobrecarga da fase L ou mau contato do terminal da seccionadora. A sugestão é fazer manutenção nessa chave, trocando a fiação da sua origem. Ainda no tanque de armazenamento de líquido, através da termografia, é possível determinar o diferencial de temperatura do líquido mais quente para o líquido mais frio e assim usar como complemento do nível de óleo externo ou visual para comparar seus relatórios. Na análise de vibração, temos à esquerda uma análise de vibração manual feita com equipamento digital, onde o manutencista verifica 3 pontos do eixo do compressor parafuso, onde possivelmente existe uma folga ou no corpo do rolamento, ou na pista do rolamento, ou desalinhamento do eixo. Este compressor está acoplado ao motor diesel e este emite as vibrações para o aparelho. Lembrando sempre em utilizar o equipamento em baixa rotação, para que temos um valor real de sua amplitude. O ponto XY, ou ponto de medição, ele pode ser fornecido pelo fabricante ou verificado pelo técnico de análise de vibração. À nossa direita, temos análise de vibração em motor elétrico, onde é possível ver a condição do rolamento, o desalinhamento do eixo, o isolamento elétrico, a sua fixação e o balanceamento do conjunto. A seguir, temos um envelope de aceleração apresentado na alteração na amplitude e pico de um rolamento 6211. Com essa análise de dados, é possível vermos que esse rolamento vinha apresentando falhas com picos diferentes do que o fornecido pelo fabricante. O rolamento 6211 vem de fábrica com os picos normais de funcionamento ou a sua vibração aceitável em BPFO. Nessa amostragem é possível verificar o pico de 1.5 na rotação do motor e depois repetidamente vários picos no mesmo local. Levando em consideração a frequência em Hz, o valor global 3.3046, é possível evidenciarmos uma falha neste rolamento. E também mais outros acessórios nas amplitudes menores que futuramente podem vir a quebrar, colocando então, talvez como um objetivo de melhoria, as informações que estão nas amplitudes menores. No slide a seguir, temos a foto à esquerda, a evidência do defeito na pista externa do rolamento. Os 2 picos maiores anteriores mostravam uma trinca no rolamento que ocasionava uma repetitividade das harmônicas no estado maior do que o normal. É sempre bom lembrar para utilizarmos sempre equipamentos
identificados, com sua calibração feita, para que o range seja aceitável nas análises. À direita temos o espectro de vibração, com a foto e a medição da trinca, que evidencia os picos da análise anterior. Logo abaixo, temos os pontos de coleta que o técnico fez nessa evidência, ou que é sugerido para fazermos no acoplamento, no rolamento, na base dos rolamentos, na base da máquina. Este sim trará os picos desejados caso este equipamento esteja desbalanceado. Quais defeitos são detectáveis na análise de vibração? Rotores e eixos podem estar empenados, desalinhados ou excêntricos, até mesmo desbalanceado na base. Ainda os mancais, com defeitos no rolamento, defeitos na pista, ou instabilidade destes mancais de deslizamento. Na parte elétrica, é possível vermos se existe curto-circuito interno ou na chapa magnética, defeitos de alimentação no painel, fuga de corrente pelos rolamentos, através do aterramento ou pequenas voltagens. Na ferrografia ou cromatografia, retiramos a amostra de óleo do seu conjunto, onde é feita a análise, e a quantidade de partículas ferrosas mostram se o óleo está em boa condição ou não. Após retirar essa análise, é aplicado uma camada magnética para que desça para a lâmina de análise a quantidade de ferro no óleo. A lâmina revela se a quantidade ferrosa desse óleo está normal ou fora dos parâmetros. Na grande maioria das vezes, sugere troca de óleo e alguns componentes do conjunto. O que esperamos de resultados com a preditiva? Esperamos uma eliminação de desperdícios de peças, diminuição de estoque no nosso almoxerifado, um aumento na eficiência da máquina e nos reparos, um aumento da confiabilidade da fábrica, diminuição da gravidade dos problemas, os problemas vão ser mais fáceis de serem corrigidos, e uma maior disponibilidade da máquina, com menor tempo de perda de produção. Como consequência, na preditiva, teremos uma diminuição dos custos gerais da empresa, um aumento nos números de confiabilidade desta máquina, um aumento da produtividade geral, uma melhor qualidade do seu produto e uma diminuição das frequências de falha, ou o MTBF. Trazemos então um gráfico comparativo dos resultados e custos do investimento como manutenção preditiva. Em geral, as empresas que só têm corretiva, ela gasta pouco, porém quebra-se muito as máquinas, ela não consegue estabilizar sua manutenção. À medida do tempo em que vai sendo investido as preventivas, aumenta o resultado de manutenção e a confiabilidade das máquinas. Conforme vamos investindo em preditivas ou em análise de máquinas para possíveis melhorias, estaremos também alcançando a excelência na manutenção ou números da engenharia de manutenção. Como faremos então o nosso plano de manutenção preditiva? Faremos a identificação dos equipamentos mais críticos. Então, dentro dos 100 equipamentos,
É claro que 20% ali são os mais críticos, os vitais e únicos, ou os que afetam diretamente a produção. Definição dos principais conjuntos e componentes, roteiro para cada tipo de componente, definição da frequência de intervenções e incluir estes itens na programação de manutenção. Agora faremos um comparativo do sistema Sigma, verificando relatórios e programações da preditiva. Na próxima aula, veremos o módulo 4, ferramentas da qualidade. Obrigado e até logo.